A Localiza acabou de fazer um movimento que vai acelerar a eletrificação do Brasil em anos. Comprou 10 mil BYDs. Isso é maravilhoso para o consumidor, a gente vai entender por quê. É estratégico demais para a BYD, mas é muito arriscado para a Localiza. Só que o ponto aqui é outro. Esse movimento tem um impacto muito maior do que parece. Ele pode gerar uma pressão mas tão grande no mercado de elétricos que as coisas simplesmente não voltam mais ao que era antes. E hoje eu vou analisar estrategicamente como que esse movimento entre a Localiza e a BYD pode alterar a curva do mercado de carros elétricos no Brasil e quais forças ela coloca em jogo a partir de agora. É só a nossa boa e velha análise estratégica de negócio e mercado. Vamos começar pelo fato cru. A Localiza ela fechou um acordo para comprar 10 mil carros elétricos da BYD. E antes que alguém fale, né? Tá, mas isso aqui é só um lote para Localiza? Não é. Porque no Brasil, a gente sabe que o mercado ele tende a mudar, ainda mais o mercado em ascensão, quando alguém grande compra em escala. E esse é o ponto. A gente precisa levar em consideração que a Localiza ela compra carro não aleatoriamente. Obviamente ela compra por planilha, por custo total, por manutenção, por previsibilidade, por revenda e também por risco operacional. Então existe toda uma análise de cenário e tendência em cima disso. A Localiza ela é expert em fazer isso. E quando a maior locadora do país assina um contrato desse tamanho, ela está mandando um recado para o mercado inteiro praticamente. O que ela está dizendo? Ela está dizendo, olha, isso aqui deixou de ser uma tendência, deixou de ser uma especulação com esses últimos movimentos que vem acontecendo e passou a virar uma operação de fato dentro do país. Isso vai puxar o mercado. Sabe por quê? Se você não percebeu, a Localiza ela não é só uma compradora, ela é uma infraestrutura privada de mobilidade. Porque ela tem escala, ela tem capilaridade, ela tem poder de barganha, ela acaba influenciando o comportamento do ecossistema inteiro de carros. E agora, dos carros elétricos. Quer ver o efeito dominó? Para começar, o fornecedor vai ter que correr. Tá? Quando a BYD ela fecha 10 mil unidades, uma empresa desse porte como a Localiza, cara, ela é obrigada a entregar um pós-venda, a entregar peça, a entregar manutenção e SLA, entrega, né, o nível de entrega, em um nível, cara, que talvez ela nunca fez no varejo para o consumidor final. Então a própria BYD ela precisa profissionalizar a operação dela no Brasil bem mais rápido. Só que não é só ela, os concorrentes também vão ter que correr. A Movida, a Unidas, qualquer player que queira continuar competitivo vai ser obrigado a responder. Porque o cliente corporativo, as empresas que alugam grandes números de frota, essas locadoras, elas vão perguntar, cara, se a Localiza tem em escala, e eu sei que carro elétrico reduz custo, porque o custo de frota é um custo gigante para as empresas, tá? Se você não sabe. As empresas perguntam, por que eu vou alugar combustão numa outra montadora se eu tenho a Localiza que deu esse passo enorme? Então os concorrentes também têm que correr. E a infraestrutura no geral precisa correr, porque a Localiza ela vai começar a pressionar, escuta o que eu estou falando, shopping, aeroporto, hotel, qualquer tipo de estacionamento, parceiro que ela tem para recarga. E quando um player desse tamanho, como a Localiza, pressiona, o carregador vai aparecer. Porque agora não é só mais uma especulação de mercado, uma tendência que todo mundo sabe que em algum momento vai virar, né, o mercado de elétricos. Não, cara, uma empresa grande do setor, do segmento, está dando esse passo, é demanda garantida para essa galera aí. Mas a gente tem que ir para a parte mais importante desse vídeo, que são os impactos para o consumidor. E é isso que a gente vai falar agora, porque tem muita coisa aqui para acontecer. Rapidamente, dá uma conferida aqui embaixo, vê se você está inscrito no canal. Se você é empresário, está com o seu negócio travado, precisa aumentar os lucros da sua empresa, destravar a sua operação, dá uma olhada nesse QR Code aqui do lado, que é da nossa consultoria empresarial, onde a gente vai fazer um diagnóstico completo da tua operação, entender os gargalos do teu negócio, analisar o seu mercado e montar um plano prático de ação para 90 dias você está aplicando e destravar o seu negócio. Mas as vagas são limitadas porque além da minha equipe eu entro junto no projeto, tá? Então, link aqui do lado. Agora vamos para a parte mais importante, que é o impacto para o consumidor final. O impacto para o consumidor é gigante, no bom sentido. Porque no Brasil, caso você não tenha percebido, sempre quando tem uma tecnologia nova, ela não morre, né, por falta de produto ou por falta de recursos. Ela morre sempre por falta de confiança. E o carro elétrico no Brasil ele ainda tem 3 medos gigantes na cabeça do brasileiro. Tá? É fato. Primeiro é se acabar a bateria, o que eu vou fazer? Segundo é que
Se eu não tiver onde carregar, como é que eu vou fazer uma viagem longa? E terceiro é a clássica, se der problema e não tiver peça, porque o mercado ele está com esse sentimento, né? Eu fiz um vídeo falando sobre a invasão dos BYDs no Brasil e várias pessoas comentaram, poxa, cara, eu tenho mais de um carro, o carro realmente é excelente, eu tenho mais de um BYD, mas assim, manutenção demora 3 meses, 4 meses, fico esperando, assistência é péssima. Então esses pontos ainda são uma incógnita. E é nessa parte que a Localiza começa a mudar o jogo, porque a locadora ela vai virar uma espécie de laboratório de adoção. O consumidor que nunca compraria um elétrico, que ele ainda está inseguro, ou que demoraria anos, ele começa agora a alugar, ele testa, ele vive a experiência, conhece o mundo dos carros elétricos, ele perde o medo. Isso é muito mais poderoso que qualquer campanha publicitária. Esse cara ele não tem compromisso nenhum de comprar o carro, ele pode alugar por um dia o carro e ter toda essa experiência. Agora, você pensa na escala disso, 10 mil carros. Isso significa milhares de pessoas por mês dirigindo elétrico pela primeira vez. Significa motorista de aplicativo testando, executivo viajando e alugando isso no aeroporto, família pegando o carro para o final de semana, a empresa, o mercado B2B alugando frota corporativa inteira. Isso cria sim uma educação em massa. E essa educação vai reduzir a fricção para o mercado. Porque a pessoa começa a entender quanto que custa rodar 100 quilômetros com um elétrico, quanto tempo leva para carregar, qual que é a verdadeira autonomia de um elétrico, qual que é a diferença de torque, diferença de ruído, diferença de conforto. Ela para de imaginar, de pensar como seria e começa a medir isso na prática sem compromisso. E eu preciso te lembrar que quando você tira o imaginário da equação, o mercado amadurece naturalmente, né? Só que tem um efeito ainda maior, que é o mercado secundário. Porque conhecendo a Localiza, daqui a 2, 3 anos, esses 10 mil carros eles vão voltar como seminovos, né? Na verdade, é o core de negócio da Localiza. E aí nasce algo que ainda não tem no Brasil em escala, que é o mercado relevante de elétricos usados. E não esqueça que no Brasil a grande massa do público do consumidor final não é o carro zero, é o carro usado. Foi assim com o automático, foi assim com o SUV. Cara, quando isso chegar no usado com preço acessível, essa curva vai disparar. Então entende que a Localiza ela não está só colocando um carro elétrico na rua, ela está criando a base para o primeiro ciclo completo de massificação de elétrico no Brasil. Isso muda sim essa velocidade de transição, porque agora não é mais um nicho, é completo, vai ser teste, vai ser experiência, vai ser revenda, vai ser o ciclo todo do mercado. Mas tem um efeito ainda maior que você vai gostar de saber, que muda completamente a narrativa negativa. Lembra da maior crítica do mercado elétrico no Brasil? Que demora meses para fazer manutenção, que o carro fica parado vários dias esperando reposição, que a assistência é lenta. Isso é um grande problema quando a gente está falando do consumidor final. Só que quando você coloca 10 mil carros dentro da maior locadora da América Latina, essa lógica muda. Porque a Localiza ela não está negociando como consumidor final, ela está negociando direto na fonte. Ela vai exigir SLA, que é um tempo de resposta rápido, vai exigir estoque local, vai exigir prioridade, um canal dedicado de pós-venda. E uma frota desse tamanho obriga sim a montadora a estruturar peça no Brasil. Vai obrigar centro logístico, vai obrigar estoque preventivo, vai obrigar a operação de manutenção mais robusta. E isso gera um efeito colateral extremamente positivo para o consumidor final. Porque essa estrutura criada para atender a Localiza acaba fortalecendo pós-venda para o mercado inteiro. Ou seja, movimento B2B que pode resolver a dor do B2C. Se essa operação for bem estruturada, a parceria como um todo, ela pode acelerar não só a adoção do carro elétrico, como a gente já viu, mas principalmente a maturidade da assistência técnica no Brasil. E aí, quando este fator de manutenção melhorar, o medo vai diminuir e a curva do mercado vai acelerar rapidamente. Ok, entendemos os benefícios. Vamos subir o nível, porque tem um impacto para a Localiza absurdo. E agora eu não estou mais nem falando só de carro elétrico, eu estou falando sobre posicionamento estratégico. Tá? Essa alocação de 10 mil carros da Localiza não é só uma categoria nova de carros. Tá? Na verdade, ela está meio que fazendo uma transição ou dando o primeiro passo para redefinir o próprio modelo de mobilidade dela. Primeiro ponto, o timing. Ela está entrando antes da curva do mercado elétrico de fato começar a subir. Isso coloca a Localiza como a primeira grande locadora brasileira a assumir esse risco em escala. E, obviamente, muda a percepção institucional, porque ela deixa de ser apenas uma empresa de aluguel de carro, mas passa a ser uma empresa alinhada com uma transição energética. Isso tem bastante peso, tá, para eles.
em contratos corporativos, em relações com multinacional, em programas de compliance, programas de crédito de carbono, reputação institucional no geral, né? Ela ganha vantagem competitiva em clientes que têm meta de descarbonização, por exemplo. E para o consumidor final pode parecer um detalhe, mas não é, porque as empresas grandes são muito pressionadas por metas ambientais. E se essa frota dessas empresas grandes for elétrica via locação, elas melhoram indicadores sem precisar comprar ativo nenhum. E a Localiza está entrando nesse jogo bem antes das outras. Você percebe que o elétrico não é só trocar o combustível pela tomada, né? Ele é um outro modelo de gestão completamente diferente. O time da Localiza vai precisar pensar em infraestrutura de recarga própria, gestão energética, previsibilidade de carregamento para os consumidores, treinamento de equipe, revisão de processo de manutenção. Isso vai forçar a Localiza a evoluir muito. Com isso, ela pode começar a operar como uma empresa de mobilidade e uma empresa de energia. Ela pode expandir para outros vetores. Por que não pensar que a Localiza pode verticalizar e ter a própria estrutura de carregamento? E fazer disso um business no Brasil, onde tem um gap enorme. Porque quando você tem uma frota elétrica em escala, é óbvio que a energia vira um custo estratégico. E quem aprende a gerenciar isso antes desse mercado dar esse boom, vai ganhar vantagem competitiva operacional para anos lá na frente, né? Isso é muito estratégico para esse modelo de negócio. Só que não é só flores, não tem só vantagem não, tá? Tem risco. O carro parado por manutenção hoje é o pior cenário possível para a Localiza. Porque se chegar a faltar peça, se a manutenção atrasar, se o tempo de reposição for alto demais, isso vira rapidinho receita perdida, depreciação acelerada e um custo fixo sem uso. Isso me faz acreditar que é quase certo que esse contrato entre a BYD e a Localiza tenha um SLA agressivo, um estoque dedicado, uma prioridade logística por parte da BYD e um canal exclusivo de suporte. Porque, obviamente, a Localiza não estaria fazendo isso no improviso, né? 10 mil carros não permitem improviso, na verdade. Se der certo, a Localiza se posiciona anos à frente, mas se der errado, vira uma própria munição contra os carros elétricos e ela pode errar feio, né, nesse investimento. No fundo, o que a Localiza fez foi simples. Ela decidiu não esperar esse mercado amadurecer, decidiu puxar e forçar esse movimento de eletrificação. E isso é um movimento de empresa que lidera. Geralmente, só as empresas que lideram o mercado podem aguentar esse tranco e arriscar desse jeito. E até esse movimento também tem um impacto para a BYD, né? Ele responde uma pergunta que o mercado já fazia, que era, cara, será que a BYD está disposta a sacrificar a margem dela para ganhar escala B2B? Tinha muito essa incógnita, né, do chinês. E a resposta é sim. Porque apesar de que vender para a frota corporativa tem uma margem de lucro menor, ela ganha em outras frentes. Ela gera um volume garantido e uma receita previsível. Sem falar na exposição massiva e na validação institucional que a empresa tem quando uma gigante do mercado de locações faz uma compra desse tamanho. Então é muito óbvio que a BYD, nessa transação, ela troca margem por domínio de mercado, né? É uma estratégia clássica de penetração de mercado, porque ela não quer ganhar no carro especificamente, ela quer ganhar mercado, porque no fim, quem alugar pela Localiza, gostar, depois vai lá na BYD e vai comprar. E para a gente finalizar, eu não posso deixar de falar aqui no impacto de infraestrutura, porque 10 mil carros significam milhares de recargas concentradas em aeroportos, aumenta muito a demanda por carregadores rápidos, que é uma dificuldade hoje no Brasil, tem uma pressão sobre a rede elétrica, e essa infraestrutura toda ela tende a crescer por pressão. E isso abre vários mercados, várias oportunidades aí, tá? Tem oportunidade para fabricante de carregador, para instalador, vai ter oportunidade para softwares de gestão energética, provavelmente vão surgir muitos, oportunidade para fintech de recarga, para seguradoras especializadas no mercado energético. E quando essa pressão subir, quando esse mercado aflorar, isso cai no colo de quem também? Do Estado. Então provavelmente vai forçar os municípios a adaptar a legislação, aumentar incentivo fiscal para esses postos de energia, né? E para uma boa transição desse mercado. Fez sentido para ti essa análise? Se fez, dá uma conferida aqui embaixo, já deixa o like, vê se você está inscrito no canal, porque eu faço esse tipo de análise todo dia. E vou deixar recomendado também esse vídeo aqui, onde eu explico por que a BYD vem crescendo tanto. Até o próximo vídeo.